Bem, nós estamos aqui na quinta dica, não é, desse dia. Vocês, a ideia é que nós coloquemos pelo menos 5 vídeos por dia, de determinada disciplina, no caso agora português, tá? Que compõe aí a grande área, né, linguagens, códigos e suas tecnologias. Esta questão, viram que até ficou com a letrinha um pouco pequena, porque eu quis aproveitar um único slide. Ela também traz um texto bem maior, envolve aí um gênero textual chamado resenha. Eu acho super importante que vocês prestem atenção nisso. É bom, inclusive, ler, né, procurar o que é que significa resenha, porque não agora é a hora, né, vamos dizer assim, de vocês procurarem quando eu falo. Eu, claro, eu digo, dou uma ideia, mas não é o bastante, correto? Resenha, então, é um gênero textual, tem dois tipos, ou é o gênero crítico, ou é, então, uma descrição que se faz. Em geral, se pode fazer resenha de um texto, de um filme, que mais que a gente poderia dizer? Pode-se fazer texto, a ideia, inclusive, da resenha crítica, não é? É uma espécie de resumo que avalia, que faz avaliação de um texto lido, de um filme assistido, de uma peça teatral, por exemplo. Mas também há o que nós chamamos de resenha descritiva ou resenha resumo. Alguns falam resumo, que é aí, mesma coisa, resumir o conteúdo de um livro, de um filme, de um espetáculo, né, de uma peça teatral. Só que neste caso, quando a gente vai chamar de resenha resumo, nós não vamos fazer nenhuma análise crítica, ok? Já a resenha crítica, claro, como o próprio nome sugere, tem análise crítica, juízo de valor, ok? Então, o texto, a questão vai versar aí sobre resenha. É um texto um tanto longo, eu vou fazer só alguns flashes de leitura por conta da proposta de fazer vídeos curtos. Inclusive, nós pensamos em texto de 5 minutos, daí, né, 5, 6, mas os de português, vocês estão vendo que está ficando um pouco maior. E aí, até por conta da própria proposta, né, de análise dos textos. Depois, com o tempo, eu quero ir chegando à análise de até 3 minutos, que é o tempo que vocês terão na prova Enem. A questão, então, diz lá: a resenha é normalmente um texto de base argumentativa. Na resenha do filme Song of Soul, né, Soul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita é. Então, olha, a argumentação é, sobretudo, a, a linguagem, né? O recurso linguístico, posso dizer assim, que convence, que tem o propósito de convencer. Como por isso que a dissertação do Enem, ela é uma prova dissertativa. Ou seja, você vai abordar um determinado tema e você vai usar uma linguagem argumentativa para convencer o leitor de que a sua opinião ela procede, ela tem sentido, ela convence, né? Ela, vamos dizer assim, deve ser levada a sério. Aqui, então, olha, o texto traz depois fragmentos do próprio texto que nós vamos olhar agora. Mas eu já tenho aí a palavra argumentação, né? Aí nós temos ali. E que eu poderia dizer que argumento também é a comprovação da opinião, se é que eu posso dizer assim. Aí nós temos aqui, ó, centenas de filmes sobre o Holocausto já foram produzidos em diversos países. Aqui quase que eu cortei um trechinho eu fiz um print
mas eu espero que vocês compreendam aí. Produzidos em diversos países do mundo, mas nenhum é tão intenso como o húngaro Son of Saul, né? Não sei se é assim que lê, é, do, do entre do estreante, né? Aqui apagou um pouquinho, tá, pessoal? Do estreante em longa-metragem, Lácio Nemes, vencedor do Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cannes. Veja, aqui nós temos a introdução desta narrativa. Como saiu no Carta Capital, e aí eu quero de novo lembrar a importância de ler essas periferias do texto, que é o título e a referência, a gente já sabe, então, que é um texto de natureza de notícia, né? Um texto jornalístico. Ao contrário da grande maioria das produções do gênero, que costuma oferecer uma variedade de informações didáticas e, não raro, cruza diferentes pontos de vista sobre o horror no campo de concentração. O filme acompanha apenas um personagem. Lembra, aqui, eu falei que nós temos a resenha resumo, ou também chamada resenha descritiva, sem juízo de valor, e a resenha argumentativa, ou pode ser resenha crítica, que já começa a fazer um juízo de valor. Aqui a gente já tem um juízo de valor, que é, ao contrário da grande maioria das produções, ele aqui, né, o filme acompanha apenas um personagem. Depois ele diz qual é o personagem, né, que é esse Saul aqui. É Saul, agora que eu estou lendo, desculpe, inclusive. É um dos encarregados de conduzir as execuções de judeus. E aí depois ele fala, ele descreve, né, nesse terceiro parágrafo aí o Saul. Na sequência, ele fala que o acompanhamento da jornada desse prisioneiro, né, no sentido mais literal, que o cinema pode proporcionar, a câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja como um close. Aqui ele tá apontando aí a posição da câmera, né, para acompanhar aí a jornada do prisioneiro. Depois ele diz que o Saul, que é o nome do filme, que seria o Son of Saul, percorre diferentes divisões à procura de um rabino, e aí tem uma fala que diz, né, você abandonou os vivos para cuidar de um morto, acusa aqui, né, como é que eu vou dizer assim, um dos acompanhantes aí da jornada, vamos dizer assim, desse prisioneiro, do enterro desse prisioneiro, logo na sequência. Aí, penúltimo aqui, diz que ver toda essa via crucis, né? Sabem que via crucis aqui faz uma referência, inclusive, ao sofrimento de Jesus, né? Quando foi preso e crucificado por Pôncio Pilatos. Então, ele faz toda uma referência. Então, esse recurso, inclusive, a gente chama de intertextualidade, quando cita um outro texto, um texto cita o outro, nós chamamos de intertextualidade, ou recurso da intertextualidade. Aí depois, né, ele diz que o longa já está sendo apontado como grande favorito ao Oscar de filme estrangeiro. Se levar a estatueta, nossa, é claro que o Oscar é um grande evento do cinema, certamente não faltará quem diga que a academia tem uma preferência por quem aborda a Segunda Guerra e, claro, os episódios aí relacionados à Segunda Guerra. Aí ele diz, por mais que exista uma dose de verdade na afirmação, premiar uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Então, esse final, tá? Aqui nós vamos ter, então, essa opinião implícita, não é?
Então, olha aqui, por mais que exista uma dose de verdade na afirmação, premiar uma abordagem tão ousada e radical como Son of Saul não deixaria de ser um passo à frente para os votantes. Agora vejam vocês que nós temos ali, a resenha é normalmente um texto de base argumentativa. Na resenha do filme Son of Saul, o trecho da sequência argumentativa que se constitui como opinião implícita. Opinião implícita. Bom, lembra que eu disse que a resenha ela tem um juízo de valor. E o juízo de valor aqui está muito mais forte, vamos dizer assim, porque antes ele parece que só conta, só narra, só diz, né? Quando ele diz assim, premiar uma abordagem tão ousada e radical, né, como o filme, não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Essa questão é uma questão muito complexa, eu creio que ainda volte nela, numas outras dicas, para que nós conversemos, inclusive, sobre essas estratégias argumentativas. Tá bom? Esse vídeo já ficou um pouco longo, então eu vou parar por aqui. Até o próximo bloco de questões na próxima semana.